presidente Lula postou aí os parabéns ao presidente eleito do Uruguai. Esse é um assunto importante também hoje, não apenas ao Uruguai, mas também ao mundo, né? A gente tem aí visto aí os pronunciamentos dos presidentes em relação à vitória de Yamandu Orsi, o candidato da Frente Ampla de Esquerda do Uruguai. Yamandu Orsi derrotou o governista Álvaro Delgado no resultado das eleições uruguaias. Ele foi apoiado pelo ex-presidente Pepe Mujica, que esteve lá. Não sei se a gente tem até a imagem aí dele, o Pepe Mujica comemorando e tudo mais. Olha lá que bonitinho, ele feliz da vida. Foi muito importante a participação dele numa vitória difícil para o Orsi, né, que foi ali 49% dos votos, 49,8% dos votos para ele, contra 45,9% para o Delgado, né, que foi apoiado pelo presidente de centro-direita. Bom, no discurso para apoiadores, o presidente eleito, Orsi, falou que será o presidente do crescimento nacional. Vamos ouvir o que ele disse. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Tá aí, o presidente Lula colocou aqui, ó, quero congratular o povo uruguaio pelas eleições democráticas e pacíficas, em especial o presidente eleito, Orsi Yamandu, né, que é como ele assina ali, Yamandu Orsi. A Frente Ampla e o meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje. Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração nacional. Josias, o que representa? A gente já está com ela, professora, perdão, eu não tinha visto ela na tela aqui, eu estava lendo, a professora Regiane Bressan, já conosco aqui ao vivo, professora de Relações Internacionais, para nos ajudar a entender o que significa essa vitória lá no Uruguai. Olá, professora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso All News. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores. De fato, a vitória de Orsi no Uruguai, ela evoca uma mudança de espectro político, na medida em que Lacalle-Pou é justamente de centro-direita, e ele tinha o Delgado como o candidato sucessor. No entanto, venceu Orsi, apoiado por Pepe Mujica, que é um candidato que representa a centro-esquerda. No entanto, apesar dessa alternância de poder, isso não representa grandes mudanças no Uruguai, já que a própria população assume não esperar mudanças radicais. O país, claro, é conhecido internacionalmente por ter taxas de expectativa de vida acima da região, bem como um bem-estar social positivo em relação aos demais países aqui da América do Sul, e por isso os uruguaios, sobretudo, lutam muito e pretendem manter essa estabilidade econômica. E mais do que isso, uma estabilidade política, na medida em que o Uruguai é conhecido por respeitar as instituições democráticas. Por isso mesmo nós não tivemos nenhuma grande situação em mais esse pleito. Foi uma eleição muito tranquila e muito favorável à democracia. Professora, é muito impressionante esse ponto que a senhora toca, porque dá até uma certa inveja, né? A gente olha para o Uruguai, vê como foi essa campanha, muito ordeira, né? As reações depois da eleição, um cumprimenta o outro, reconhece o resultado, tudo bonitinho, dentro das regras, né? O Lacalle-Pou já ligou para o Orsi, olha, quando quiser estou à disposição para fazermos a transição, e não há mudança profunda à vista, não é? Como o Uruguai chegou a essa estabilidade? Tremores na Argentina, tremores no Brasil, e o Uruguai ali tem aquele arranjo que eles fizeram da Frente Ampla. Como eles conseguiram chegar a essa estabilidade?
Josias, muito bem colocada a sua pergunta, na medida em que as análises internacionais justamente colocam que num ano de tantas eleições complicadas, como já passamos, já tivemos este ano, a do Uruguai realmente parece ser a mais morna, e ao mesmo tempo a mais tranquila, a mais favorável à democracia. Eu diria que 2 pontos são muito favoráveis a essa situação. Primeiro, como eu já comentei, o respeito às instituições democráticas. Na medida em que existe um equilíbrio de fato entre executivo, legislativo e judiciário, um respeito às regras do jogo democrático, tudo isso facilita e vai mantendo o país tradicionalmente dentro desse pleito democrático, como deveria ser nos demais países da América Latina. O grande problema está sendo justamente os outros países, mesmo nós que vivenciamos aí situações bem complicadas em relação à nossa democracia. Mas falando de Uruguai, uma outra questão é a pluralidade política que foi sempre muito bem preservada. O país, de fato, não migrou para extremos como temos visto em outras regiões do mundo. Agora, não obstante esse cenário político muito favorável, isso não significa que o Uruguai não tenha problemas. Aliás, analistas dizem que é importante também o Orsi se dedicar, por exemplo, a lidar com esse tipo de problema, advindo sobretudo de criminalidade decorrente ao narcotráfico e a pobreza em crianças até 6 anos, que é um outro tema que o próximo presidente, o Orsi, deveria tratar aí com mais cuidado, mantendo o Uruguai em destaque no desenvolvimento regional. Bom, tá aí. Para o Brasil, né, a gente viu até o posicionamento do presidente Lula, né, professora? Para o Brasil, essa vitória, ela é importante. A gente viu há pouco a vitória de Donald Trump, até pegando o gancho aí na sua experiência como professora de Relações Internacionais. O que essa vitória da esquerda no Uruguai, ela acrescenta na composição do mapa mundial sobre a divisão de esquerda e direita e os impactos que isso tem na política interna brasileira? Bom, primeiramente a gente percebe, como eu comentei, que embora eram 2 candidatos, esquerda e direita, eles tampouco eram polarizados. Então isso mantém a política do Uruguai muito mais ao centro e não, como eu disse, o Orsi não vai implicar em grandes mudanças domésticas. No entanto, a sua pergunta é muito importante porque a gente vislumbra, o Brasil vislumbra mudanças significativas na relação da política externa brasileira, sobretudo em relação ao Mercosul, dado que o Lacalle-Pou várias vezes ameaçou fazer acordos com terceiros países, extra-Mercosul, o que é do desagrado do presidente Lula, inclusive porque a gente viu isso quando Lula assume a presidência, ele faz as 2 primeiras viagens foram para a Argentina e para o Uruguai, e lá no Uruguai ele, de forma muito amistosa, muito diplomática, diz para o Lacalle-Pou: por que você está negociando sozinho? Vamos usar as ferramentas do Mercosul e levar o bloco inteiro junto às suas negociações. Então ele inverte um pouco a situação e tenta manter Lacalle-Pou próximo ao Brasil. No entanto, a gente sabe que algumas situações estremeceram as relações entre os países, sobretudo quando teve aquela reunião de cúpula em Brasília, em maio de 2023, quando Lula conseguiu reunir praticamente todas as lideranças da América do Sul, inclusive Nicolás Maduro, que foi do desagrado tanto do Uruguai quanto do Chile, e claro que a eleição de Milei, em dezembro de 2023, também trouxe uma situação mais complicada ainda para o bloco, na medida em que o Milei colocou a Argentina de costas, né? Negou a importância do próprio Mercosul, que é o núcleo duro da integração da América do Sul. Então, a vitória de Orsi é justamente uma tentativa não apenas de aproximar novamente os 2 países num tom bastante amigável, mas também reforçar a importância e as ferramentas do Mercosul. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui no UOL. Um beijo e até a próxima. Fico à disposição. Até uma próxima. Agora, 12h39. Vamos ao intervalo, quem está conosco na TV, e já voltamos.
E eu queria até entrar nessa história um pouco rapidamente, pegar um palpite de vocês, aí um comentário, uma análise rapidamente de vocês. Não estamos no intervalo, já fizemos todos os intervalos, é isso? Eu que me perdi? Então fica com a gente, desculpa pessoal da TV, eu te mandei para o intervalo, mas não vai não. Fica aqui com a gente. Ó, é interessante aqui algumas análises que estão caindo, falando que o Brasil vê Orsi no Uruguai como um aliado para contrapor a ideologia de Milei na região, né? Até repetindo essa pergunta que eu fiz a ela, Josias, sobre o que significa, né, essa vitória da esquerda lá, nessa composição do mapa sobre esquerda e direita. O que isso traz de reflexo e impacto, né? O governo Lula sentiu bastante o baque da derrota ali de Kamala nos Estados Unidos, a vitória de Trump, né? Claro que a gente não tem como comparar uma coisa a outra, né? O Uruguai com os Estados Unidos. Mas nessa composição do mapa mundial de esquerda e direita, o que significa essa vitória da esquerda no Uruguai? Tem um valor mais simbólico, Fabíola, porque o peso do Uruguai, o peso específico na geopolítica mundial, é pequeno, né? Agora, é um país que se organizou, é um país muito ajeitado do ponto de vista político, esquerda e direita convivem amistosamente. O próprio Orsi, logo depois da vitória, ele já se compromete a fazer um governo de esquerda, mas ele qualificou a esquerda. Ele disse: olha, nós vamos adotar uma abordagem de esquerda moderna. Então, ele sabe que ele não pode fazer algo muito diferente do que vinha fazendo o Lacalle Pou, que era um governo com aprovação, um governo bem, bem avaliado, né? E o resultado lá foi muito apertado, porque o Mujica, que era o cabo eleitoral do Orsi, também um presidente muito avaliado, um presidente de esquerda que foi ao poder e soube manter a sua imagem intacta, muito bem visto, porque ele não abandonou as suas origens humildes. Então tem ali um arranjo, uma frente ampla política que realmente ajeitou politicamente o Uruguai. Agora, para o Lula, é melhor que tenha vencido o Orsi, o Lacalle Pou, o atual presidente, que sai derrotado nessa eleição. Ele fazia cobranças incômodas para o Lula. Ele pressionou o Lula a adotar uma posição mais realista em relação à Venezuela, por exemplo, quando o Lula recepcionou líderes da vizinhança, entre eles o Nicolás Maduro, e deu ao Maduro um tratamento mais distinto do que deu ao próprio Lacalle Pou, do Uruguai, ao Gabriel Boric, o presidente do Chile. Agora, o Lacalle Pou não fazia nada que não fosse feito também pelo Boric, que é de esquerda, o presidente do Chile, e fazia as mesmas cobranças em relação ao Lula, para que ele tivesse uma posição mais ostensiva, mais realista em relação ao Maduro na Venezuela, para que tivesse posições mais firmes. O Lacalle Pou, não sei se o Orsi vai ter condições de se distanciar da China, como pedia o Lula ao Lacalle Pou, porque o Uruguai está negociando um acordo unilateral com a China, a revelia do Mercosul. Não sei se o Orsi terá condições de fazer algo diferente, porque o Uruguai depende muito dessa relação com a China. Então, diria que é uma coisa organizada, Fabíola, dá exemplo de democracia. O Uruguai é os seus vizinhos, estamos nós aqui metidos em encrencas antidemocráticas. Tem o Nicolás Maduro, que é uma ditadura, tem as complicações do Milei na Argentina, e está lá o Uruguai mantendo a sua estabilidade, respeito às instituições. Então, dá inveja, né? Agora, o peso específico nessa geopolítica mundial é pequeno, porque o Uruguai tem realmente um peso mais simbólico. Ó, você sabe que Guilherme Boulos, que perdeu as eleições em São Paulo, está celebrando a eleição lá do Uruguai. Olha lá, ele diz: a alegria de quem sabe a importância dessa vitória, não só para o Uruguai, mas para toda a América Latina. Viva, Pepe Mujica! Seguimos na luta pela democracia. E aí ele coloca o Mujica comemorando a vitória da democracia no Uruguai.